No episódio da semana, detalhes do Cybercab vazam. A Neuralink permite que um homem controle a cadeira de rodas com a mente. Túnel da The Boring Company em Nashville recebe visita importante e a SpaceX cria milhares de novos milionários. Nesta semana, o Cybercab da Tesla deu mais um passo importante rumo ao lançamento em massa após documentos da Agência de Proteção Ambiental revelarem pela primeira vez especificações importantes do veículo. A EPA exige que todos os veículos vendidos nos Estados Unidos passem por um processo de certificação antes que possam ser comercializados legalmente. Para veículos elétricos, esses testes costumam envolver detalhes técnicos ainda não divulgados pelos fabricantes, como ocorreu aqui. Embora os números sejam interessantes, talvez não sejam o principal, pois nos registros regulatórios há uma visão clara do que a Tesla realmente busca construir. De acordo com os documentos de certificação, o Cybercab é movido por um único motor de tração dianteira, produzindo 219 cavalos de potência. O veículo pesa apenas 1.413 kg e vem equipado com um pacote de baterias de aproximadamente 48 kWh. Para contextualizar, este modelo é mais leve, menos potente e tem bateria um pouco menor que o Model 3, com tração traseira padrão. Mas apesar desse tamanho de bateria relativamente modesto, os documentos indicam uma autonomia elétrica equivalente para o Cybercab, de 418 milhas e uma autonomia em rodovia de 375 milhas, o que é bem mais do que o Model 3 básico. As classificações oficiais da EPA são geralmente menores, mas indicam que a Tesla está próxima de alcançar sua meta de 300 milhas ou mais. Esses números já impressionam, mas também mostram algo inesperado. O Cybercab está longe de ser tão comprometido quanto muitos pensavam. Quando a Tesla revelou o veículo em outubro de 2024, muito se falou sobre o que ele não tinha. Ele só acomoda duas pessoas, é visivelmente menor do que o Model 3 ou o Model X Minibus, não tem volante nem pedais. Para alguns, ele lembra mais uma cápsula de transporte do que um carro. Mas as especificações da EPA mostram outra intenção da Tesla. Em um encontro com entusiastas da Tesla em 24 de dezembro, o engenheiro-chefe do Cybercab, Eric Yi, afirmou que cerca de 80% das viagens de carro envolvem 2 passageiros ou menos. A Tesla focou o Cybercab em como as pessoas realmente viajam, em vez de projetar pensando apenas em viagens ocasionais em família. E essa decisão aparece em todo o veículo. Como não há uma segunda fileira, o Cybercab pode dedicar quase todo o seu volume interno para as pessoas sentadas na frente. Apesar do exterior compacto, os passageiros podem esticar as pernas mais para frente do que em muitos sedãs tradicionais. É um dos menores veículos da Tesla por fora, mas pode parecer um dos mais espaçosos por dentro. O espaço para bagagem é parecido. Engenheiros da Tesla disseram que o veículo foi projetado para levar malas grandes, bolsas de golfe, bicicletas e até cadeiras de rodas dobráveis. Um detalhe que sugere que a Tesla estava pensando em acessibilidade e nas necessidades reais de transporte desde o início, não apenas em eficiência. Com um peso em ordem de marcha de 1.413 kg contra um peso bruto de 1.693 kg, o Cybercab tem pouco mais de 272 kg de carga útil disponível para passageiros e bagagem. Esse número pode parecer abstrato, mas na prática é suficiente para 2 adultos de 90 kg cada e cerca de 90 kg de bagagem. 2 passageiros poderiam ir ao aeroporto com várias malas grandes e ainda ficar dentro dos limites operacionais do veículo. Os documentos de certificação também mostram o avanço do programa. O veículo que a Tesla enviou para testes não era um protótipo novo. Ele já havia acumulado mais de 2.100 milhas em seu odômetro quando chegou aos órgãos reguladores. E a EPA está tratando o veículo dessa forma, certificando-o para uma vida útil de 150 mil milhas. Isso significa que o Cybercab não é uma plataforma tecnológica experimental sendo avaliada com cautela. É um veículo que deve passar anos transportando passageiros em vias públicas. Isso é enorme. Por mais de um século, carros foram feitos para motoristas humanos e suas necessidades. Mais assentos, autonomia e capacidade para viagens longas. Os veículos aumentaram de tamanho, peso e complexidade por precisarem lidar com todos os cenários possíveis. O Cybercab parte de uma premissa diferente. E se você criasse um veículo voltado para as viagens diárias das pessoas, como ir ao trabalho, ao aeroporto, buscar mantimentos ou consultar um médico? Essas viagens rotineiras representam a esmagadora maioria dos quilômetros percorridos, e o Cybercab parece ter sido projetado exatamente para essa realidade. O que pode tornar isso histórico é como a Tesla pretende fabricá-lo.
O Cybercab é o primeiro veículo da empresa feito pelo processo Unboxed, um sistema de produção inovador que monta as principais partes do veículo em paralelo antes de uni-las. No final, isso reduz drasticamente os custos de fabricação, enquanto permite uma escala sem precedentes. Lembra do Ford Modelo T? Ele não mudou a história por ser o carro mais rápido nas ruas. Ele mudou a história ao unir um veículo prático a um sistema de fabricação que permitiu produzir milhões deles a baixo custo. O Cybercab pode estar buscando um objetivo semelhante para a era autônoma. Ainda é incerto se essa visão se concretizará, mas documentos recém-revelados da EPA oferecem talvez a visão mais clara até agora sobre o que a Tesla está construindo, e, se as especificações indicarem, o Cybercab não é apenas um robotáxi. É uma máquina de transporte projetada do zero para a forma como as pessoas realmente se locomovem. Comecei a usar o Monarch Money nas minhas revisões financeiras e, sinceramente, o painel é minha parte favorita. Visão clara que integra contas, cartões, empréstimos, investimentos e despesas recorrentes. Em vez de ficar alternando entre 5 aplicativos diferentes só para entender o que está acontecendo, eu consigo ver meus gastos, meu patrimônio líquido e o progresso no pagamento das dívidas em segundos. O Monarch é privado e sem anúncios. Você é o cliente, não o produto, sem anúncios ou venda de dados. Ele sincroniza com mais de 13 mil instituições, então conectar meus bancos, cartões e corretoras foi rápido e seguro. O que me chama a atenção é como ele dá controle sem tornar o gerenciamento financeiro um trabalho em tempo integral. O orçamento flexível separa gastos fixos dos variáveis e permite criar regras e categorias personalizadas conforme meu jeito de gastar. Eu não me sinto controlado em excesso, eu só tenho uma visão clara e barras de progresso que me ajudam a manter a disciplina. O Monarch utiliza IA para explicar transações incomuns ou mudanças no patrimônio em linguagem simples, o que evita que eu fique tentando adivinhar. Também é ideal para casais, então se você está administrando dinheiro com um parceiro, pode compartilhar o mesmo painel e manter o alinhamento nas metas e contas, e a experiência é tranquila tanto na web quanto no celular, então se encaixa perfeitamente na minha rotina. Simplifique sua vida financeira e tenha visão completa sem estresse. Acesse o Monarch pelo meu link ou escaneie o QR na tela. É uma forma mais inteligente e tranquila de se manter no rumo. Nesta semana, Owen Egan, paciente da Neuralink, mostrou uma das demonstrações mais impressionantes da interface cérebro-computador até agora. Pela primeira vez, Egan conseguiu usar o transporte público e viajar pelo centro de Londres utilizando uma cadeira de rodas motorizada controlada inteiramente pela sua mente, graças ao implante da Neuralink. Owen, arquiteto da Irlanda, foi diagnosticado com doença do neurônio motor aos 20 anos. A condição neurológica progressiva tirou gradualmente sua capacidade de se mover e falar, deixando-o totalmente paralisado e dependente de cadeira de rodas e tecnologia assistiva para se comunicar. Em dezembro de 2025, ele se tornou um dos primeiros participantes do ensaio clínico da Neuralink no Reino Unido, recebendo o N1, a interface cérebro-computador da empresa, um pequeno dispositivo sem fio que traduz a atividade neural em comandos digitais. Os primeiros resultados seguiram um padrão já conhecido. Egan conseguia controlar o cursor do computador com seus pensamentos, interagir com softwares de comunicação e gerar fala por meio de tecnologia assistiva. É um avanço significativo que já transforma vidas, mas suas últimas demonstrações revelam algo ainda mais notável. Em vídeo no X, Egan usou um sistema personalizado para controlar a cadeira de rodas e navegar por estações de trem, plataformas, ruas movimentadas e caminhos ao ar livre em Londres. Mover-se com segurança por espaços públicos lotados exige centenas de pequenas decisões, como direcionar, evitar obstáculos, ajustar a velocidade e reagir a ambientes em constante mudança. As imagens de Egan mostram ele fazendo tudo isso em tempo real, no mundo real, usando apenas a mente. O que novamente é algo muito importante. Muitas tecnologias funcionam em laboratórios, mas bem poucas funcionam em estações de trem lotadas. Egan mostrou que a Neuralink está saindo de ambientes controlados e entrando na vida real, onde tecnologias revolucionárias enfrentam seus maiores desafios. Quando a Neuralink iniciou testes em humanos, o foco era restaurar a interação digital. A comunicação geralmente é uma das primeiras habilidades que as pessoas perdem após uma paralisia grave, e devolver isso é extremamente importante, mas mobilidade é algo diferente. A comunicação conecta as pessoas ao mundo, enquanto a mobilidade as faz participar dele. Egan resumiu após mostrar suas imagens de Londres. O que mais gosto é poder caminhar de novo com minha esposa e filhos. Isso significa que posso sair e aproveitar momentos preciosos com as pessoas que amo. Esta semana, a Boring Company apresentou uma perspectiva sobre algo pouco lembrado ao se falar em túnel: o solo. Em um vídeo curto postado online, a empresa destacou operações de escavação de túneis ativas em 3 cidades ao mesmo tempo.
Las Vegas, Nashville e Bastrop, no Texas. À primeira vista, parece apenas uma atualização simples de progresso, mas escondida ali está uma história interessante sobre como a construção de túneis pode ser diferente de uma cidade para outra. Cada lugar traz um desafio geológico distinto. Em Las Vegas, as equipes escavam argila e caliche, uma rocha sedimentar muito dura e imprevisível. Em Nashville, as máquinas cortam calcário. Em Bastrop, trabalham com argila arenosa. Para engenheiros de túneis, é como se fossem planetas diferentes. Quando perguntados nos comentários sobre a geologia mais difícil, a The Boring Company citou Las Vegas pelo solo imprevisível. Em algumas seções, a máquina encontra areia, em outras, caliche duro com resistências à compressão que chegam a 10.000 libras por polegada quadrada. O túnel da The Boring Company em Nashville também teve destaque nessa semana. O governador do Tennessee, Bill Lee, visitou as obras do Music City Loop para acompanhar o progresso. Fotos mostraram Bill Lee percorrendo túneis, reunindo-se com engenheiros e visitando instalações operacionais durante a construção sob a cidade. Há poucos anos, várias propostas da empresa de perfuração eram consideradas experimentais. Hoje, o Music City Loop tem apoio estadual, obras avançando e participação direta do principal representante eleito do Tennessee. O governador chamou isso de solução inovadora para os desafios de transporte da cidade. Um dos objetivos de longo prazo da Boring Company é tornar o processo de escavação mais parecido com a manufatura, mais rápido, mais barato e mais repetível do que os projetos tradicionais. A única maneira de chegar lá é adquirindo experiência no mundo real em tantas condições quanto possível. Las Vegas, Nashville e Bastrop oferecem exatamente isso a eles. Para encerrar a semana, vamos abordar uma das principais consequências do IPO da SpaceX, não o impacto no patrimônio de Elon Musk, mas o que representou para milhares de pessoas comuns que ajudaram a construir a empresa durante anos. A estreia foi histórica. A SpaceX levantou cerca de 75 bilhões de dólares em sua oferta e logo alcançou a avaliação de mais de 2 trilhões, tornando-se uma das empresas mais valiosas do mundo rapidamente. A história mais interessante pode ser o que ocorreu com as pessoas no chão de fábrica. De acordo com estimativas citadas pelo New York Times, cerca de 4.400 funcionários atuais e ex-funcionários da SpaceX devem se tornar milionários como resultado do IPO. Cerca de 400 podem acabar com participações superiores a 100 milhões. Não são só executivos, mas também técnicos de lançamento, engenheiros, equipe de apoio e ioristas que acumularam ações e viram seu valor crescer ao longo dos anos. Trevor Hayes começou como estagiário na SpaceX em 2011 e relatos dizem que seus pais preferiam algo mais estável para ele. Em vez disso, ele apostou em uma jovem empresa de foguetes que ainda tentava se provar, ficou por 12 anos e acumulou mais de 100 mil ações. Essas ações foram avaliadas em 13,5 milhões, com base no preço inicial do IPO de 135 dólares. O ex-funcionário Gavin Petty trabalhou mais de uma década na SpaceX e várias vezes optou por ações extras em vez de grandes bônus em dinheiro. Ele acumulou mais de 50 mil ações, que foram avaliadas em 6,7 milhões pelo preço do IPO. Dito isso, talvez o exemplo mais notável venha dos funcionários mais distantes da alta administração. Relatórios indicam que funcionários da cafeteria, soldadores e equipe de apoio que receberam ações como parte do pagamento também se tornaram milionários. Um ex-soldador, Juan Hernandes, acumulou cerca de 6.500 ações durante seu tempo na empresa, e aos preços atuais de mercado, essas ações valem mais de $1 milhão. 20 anos atrás, nada disso era certo. A SpaceX era uma startup que muitos achavam que fracassaria. Os trabalhadores que entraram mesmo assim e aceitaram ações em vez de dinheiro, trabalharam muito em foguetes ainda não lançados e apostaram suas carreiras em uma missão que parecia mais ficção científica do que negócio, assumiram um risco real. Nessa semana, muitos descobriram quanto valeu esse risco, que no fim mudou suas vidas.